E é sobre esse assunto que a gente vai continuar falando agora, pela gravidade, pela seriedade que é uma pessoa que se apresenta como pastor pregar, incitando ódio, violência, incitando, sugerindo a morte de pessoas LGBT. Quem está com a gente hoje aqui entre nós é a Pietra Fraga do Prado. Ela é coordenadora geral do Observatório de Mortes e Violências contra LGBTI no Brasil. Pietra, boa tarde, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu queria primeiro te perguntar como é que vocês receberam, vocês do Observatório, que sabem que a realidade de mortes violentas de pessoas LGBT é muito grave no nosso país, como é que vocês receberam as falas desse senhor? Foi com muito pesar e tristeza que a gente recebe uma notícia dessa e com muita revolta também, porque é um espaço de poder e de influência que ele tem na formação de opinião de pessoas que nós, da sociedade civil, não podemos deixar ele ser impune por usar esse espaço para incitar crimes e violências, especialmente contra a população LGBTI+, né? Vocês não têm dúvidas de que ele cometeu crimes graves. E quais crimes? Não, com certeza ele cometeu crimes. A gente está entrando com ações para representar no jurídico contra ele. E a gente entende que foram 2 crimes que ele comete. O primeiro sendo incitação à violência, que está prevista no nosso Código Penal, e outro é o crime de LGBTI-fobia, que desde junho de 2019 ela é equiparada ao crime de racismo, e isso significa que ela pode ser inafiançável e imprescritível. Geralmente, crimes que são imprescritíveis, eles são muito graves em termos à violação de direitos humanos fundamentais, e eles não podem ser perdoados ou esquecidos com o passar do tempo. Então, não importa o tempo que leve para o responsável ser responsabilizado por a sua ação, porque a gente não pode esquecer esse crime. E vamos falar dessa realidade de violência, Pietra, contra as pessoas LGBT no Brasil. Eu trouxe aqui na abertura do Entre Nós um número de que em 2022, a cada 32 horas, uma pessoa LGBT foi morta no Brasil em condições violentas, a maioria assassinadas. Como é que está o acompanhamento de vocês desses casos hoje, no ano de 2023? E por trás de números tem histórias de pessoas perseguidas, de pessoas vítimas de uma rotina de preconceito, né? A gente sempre precisa lembrar que cada número que a gente coloca aqui representa uma pessoa e um entorno, amigos, famílias que perderam uma pessoa nas suas vidas, né? E que a pessoa foi tirada da sua vida por conta do preconceito. Em 2023, de janeiro a junho, nós contabilizamos 88 casos já de pessoas mortas por conta desse preconceito e 27 casos estão em análise, estão em investigação para a gente entender qual foi a motivação do assassinato ou do suicídio, né? Ô Pietra, há 4 anos, em 2019, o Supremo equiparou, né, a homofobia, o crime de homofobia, transfobia, ao crime de racismo. De lá para cá, você sentiu alguma diferença nessa luta, sobretudo no aspecto judicial? Sim, é importantíssimo a gente ter uma legislação que a gente possa recorrer quando essas violações acontecem, como agora no exemplo do Valadão, super recente. A gente ainda precisa avançar de ter uma legislação específica contra a LGBTI-fobia para tratar da complexidade que é esse caso em específico, porque não é um crime de racismo, né? Tem divergências. E a dúvida, inclusive um ouvinte, eu estava tentando achar aqui a participação do ouvinte, as pessoas são punidas por esse crime? A dúvida é, criou a lei, equiparou ao crime de racismo, mas há punição, ou vocês acham que estamos muito distante de uma realidade em que crimes, de fato, como esse de incitar ódio, violência e preconceito, inclusive incitar crime desse tipo, são combatidos com penalidade, com punição legal? Eu acho que a gente tem um grande desafio que é a LGBTI-fobia estrutural, que é
ela está nas normas, nas práticas de instituições e, com certeza, ela está dentro do sistema jurídico, né? Então, porque ele é formado por pessoas que levam esse preconceito nas suas atividades profissionais, embora seja inconstitucional. Então, acho que sim, é um passo a gente ter a legislação garantida, mas a gente ainda precisa avançar para que as pessoas que ocupem esse cargo cumprem o seu papel profissional da forma devida. Para que as pessoas sejam punidas pelos crimes que elas cometem. Né? A Pietra trouxe para a gente, então, o dado já desse ano: 88 pessoas LGBT mortas no ano de 2023 até agora e mais 27 casos em investigação. E os dados que eu já havia trazido em 2022, 273 mortes. Correto, Pietra? Correto. Ou seja, em 2022... Foram 200... Sim, por favor. Não, a cada 32 horas em 2022, uma pessoa estava morrendo por conta da LGBTI-fobia e totalizando 228 assassinatos e 30 suicídios, né? Mais 15 outras mortes. A gente disse aqui que o STF equiparou, né, o crime de homofobia, transfobia ao crime do racismo, porque, como a Pietra disse, não há uma legislação específica. E não há uma legislação específica porque o Congresso Nacional jamais se mobilizou para que houvesse realmente, fosse aprovada uma legislação específica. Como bem lembrou a Pietra, há especificidades a serem respeitadas. Eu queria saber como é que está essa luta, a gente pode dizer assim, no Congresso Nacional, Pietra. Eu acho que quando a gente tem outros representantes, outros parlamentares que são LGBTs ou pessoas que são sensibilizadas à causa, a gente consegue avançar dentro do Congresso juntamente com o movimento da sociedade civil. Hoje, inclusive no mês de maio, a Erika Hilton fez uma audiência pública para falar da Lei da Andara, que é justamente essa especificação da legislação para crimes de LGBTI-fobia. Agora, em termos de quanto tempo a gente vai levar para que isso seja consolidado, eu não tenho como dar uma previsão, né? E para a gente terminar, Pietra, a gente está falando das mortes, até um ouvinte está perguntando aqui de onde vêm esses números. Esses números têm o acompanhamento do Observatório das Mortes Violentas de Pessoas LGBT, com acompanhamento do Ministério dos Direitos Humanos, que também acompanha o caso. Mas a gente está falando das mortes, que é uma situação, né, extrema de violência. Agora, tem a violência cotidiana da exclusão, do preconceito, em várias áreas, né? Com certeza. Acho que muitas pessoas LGBT sofrem quando elas vão acessar um dispositivo de saúde, uma unidade de saúde, por não ter profissionais capacitados e comprometidos com um tratamento livre de preconceito e de discriminação. O próprio exemplo que a gente estava falando agora há pouco sobre o acesso à justiça, muitas pessoas LGBT não conseguem obter esse acesso à justiça por serem discriminadas e enfrentarem um preconceito dentro desse sistema, como também no mercado de trabalho, que isso pode dificultar a entrada e a permanência de pessoas LGBT com um emprego digno, como a gente vê que acontece, infelizmente, frequentemente com as pessoas trans, que recorrem à prostituição para se manter financeiramente, não por uma escolha pessoal, mas justamente pelo preconceito que está na sociedade, que elas não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Ou também por ter um acesso à educação dificultado.